aventureiros, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo na Santa Paz? Hoje estou num lugar especial aqui. Semana passada eu estava ali na ponta de baixo. Vocês lembram, né, do videozinho ali que eu coloquei no canal? E hoje eu estou aqui no Centro Histórico, São José. A cidade é São José, né? Então daí depois eu vou mostrar para vocês. Hoje eu vou fazer uma reflexão aí rapidinha para nós aí, para não tomar muito tempo, que eu quero mostrar o local aqui para vocês, tá? Hoje eu vou falar sobre uma coisa que dói bastante, viu? Então, eu acho que todo mundo já passou por isso na vida, né? Mas é uma coisa bem... Qual é a palavra que eu vou colocar para vocês? Eu acho que é bem perigosa, assim, né? Essas situações. Então hoje a reflexão é o perigo da fofoca. Quem já não passou por isso, né, gente? Nossa! E como a gente consegue lidar com isso na nossa vida, né? Não é fácil, mas eu acho que tem maneiras de se lidar com isso. Então, é fácil, né? No outro vídeo eu coloquei como é fácil pré-julgar os outros, né? É muito fácil. A gente sai falando de todo mundo e às vezes a gente não olha para dentro de nós, para nós, né? Pra gente ter uma autoanálise, né, do que é a nossa vida para estar falando do outro, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então hoje o assunto é o perigo da fofoca. É uma armadilha silenciosa, hein, gente? A gente tem que ter cuidado nisso aí, como lidar com isso aí, né? Hoje a gente vive num mundo que as palavras têm poder, né? Que sai da nossa boca, né? Então a gente tem que cuidar o que fala, né? Principalmente de outras pessoas, né? Tem o poder de construir, né? E tem o poder também de destruir, né? Olha, essa palavra é bem forte, né? Então a gente tem que ter esse cuidado devido, né? Não é saindo falando aleatório de outros aí, de antes saber dessa pessoa, né? Muitas vezes a gente pensa que é inofensivo, né? A gente falar de outra pessoa, falar da situação que a pessoa tá passando e nem saber que essa pessoa tá passando, né? Então é fácil o pré-julgamento, como eu sempre falo, né? A gente começa com essas palavras, essa fofoca pequena, né? E a gente não sabe que às vezes é numa conversa casual com alguém, sem querer escapa, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E a gente nem percebe que às vezes pode causar nessa outra pessoa que a gente está falando alguma divisão, né? Que pode dar rompimentos de laços que ela tinha com essa pessoa. Então a gente tem que ter o cuidado e o feeling para isso, né? Eu tô aqui em São José, perto do aeroporto aqui, não é perto do aeroporto, só que fica nesse sentido aqui. Daí passa aviões aqui, né, que decolam no aeroporto, vocês vão ver aviões passando por aí, né? E então voltando ao assunto. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Que essas divisões magoam, né? De repente tu tá fazendo fofoca numa pessoa que tinha outra visão dessa pessoa que tu está comentando. Então cuide disso, né? Pode ter rompimentos de amigos, né? Familiares, até na questão da comunidade, né? Então a gente tem que ter esse feeling antes de pré-julgar. Na verdade a gente nem deveria estar pré-julgando, né? A gente deveria estar se analisando melhor, né? Para ser um ser humano melhor. Na convivência com grupos, né? Daí fica mais difícil, né? Essa fofoca, ela é como um veneno invisível. Ela quebra a confiança, né? Cria julgamento e transforma pessoas em versões distorcidas da realidade. Isso é bem perigoso, né? Então a gente tem que ter essa noção de a gente estar
distorcendo, né? E às vezes tu é até amigo dessa pessoa, né? Aquilo que de repente tu tinha essa amizade se vira um distanciamento, né? Então a gente tem que ter cuidado, não só tua, mas do grupo em geral, né? Onde tu convive, né? A gente tem que pegar assim, gente. O que aconteceu com a pessoa, ver o que essa pessoa está falando para ti, né? Que ela está te passando e conversar com essa pessoa, para depois tu poder analisar, né? Nem julgar, analisa a situação para não se tornar um pré-julgamento, né? Que tu possa prejudicar essa pessoa. Então não faça isso, né? No lado social, quem vive de fofoca acaba perdendo credibilidade, isso é verdade, né? Então vamos ter o cuidado, né? Às vezes tu te torna fofoqueiro e nem sabe, né? Às vezes as pessoas se afastam de ti, né? Fica um silêncio, né? Dessa pessoa contigo, né? Eu acho que a sabedoria é isso, né? A gente saber lidar em silêncio, né? Com certas situações e principalmente envolvendo pessoas, né? Esse é o feeling da vida, meu amigo, né? E também ter esse discernimento, essa sabedoria, não é para qualquer um, né? A gente tem que ter a nossa parte espiritual bem conectada, né? Com a tua fé, né? Senão tu não tem esse feeling. Então tenha cuidado nessa questão aí, né? Julgamos sem conhecer, né? Condenamos sem ouvir, espalhamos sem confirmar. Como eu falei anteriormente ali, né? Escuta, vê se é o correto com a pessoa, para depois tu analisar, nem julgar, analisar se é correto tu te afastar de certas situações da pessoa ou não, né? Então, isso é bem forte. Julgamos sem conhecer, condenamos sem ouvir e espalhamos sem confirmar. Bem forte isso aqui, hein? Isso eu escrevi aqui no meu celular, eu li um livro aí, botei o texto junto, né? Eu vou começar a trazer alguns livros para vocês, eu vou doar esses livros, né? Aqui no vídeo, no canal. E são livros de autoajuda, né? E toda vez que eu fizer uma reflexão, a Sabrina, a gente vai colocar isso para vocês, né? Quem tiver disposto, nos chamem no privado, a gente envia, né? Só fica assim, o tema de casa, quando vocês terminarem de ler os livros, passem para alguém, porque é autoajuda, né? Vai ajudar alguém que de repente esteja passando por situações que não está legal na vida, né? Então esse livro é autoajuda mesmo. Eu tenho vários, né? Eu vou começar a trazer e doar para vocês, né? E daí a gente vai fazer ali um esqueminha assim para vocês terem esse livro na mão de vocês aí, né? Para ajudar vocês, né? Vamos lá. O que é preciso para não continuar com esse pré-julgamento? Vamos lá? Primeiro, é preciso vigiar o que sai da sua boca. Isso é verdade, né? Como eu falei, né? O pré-julgamento é muito fácil, né? E às vezes a gente fere. A pior ferida que tem é a palavra mal direcionada que sai da nossa boca, gente. É horrível. A gente pré-julga os outros, a gente não sabe da vida dos outros e vai pré-julgando todo mundo, né? Então, tomem cuidado com isso. Nem tudo que sabemos, né, precisa ser dito. Nem tudo que ouvimos é verdade, viu? Então a gente tem que ter esse feeling para não nos envolvermos em situações de fofoca, tá? Para não prejudicar alguém, né? Então, isso é bem sério, gente. Eu já vivi várias situações na minha vida que ocorreu isso. Eu soube lidar, né? E a gente vai criando calos, né? Assim, para poder desviar disso e se afastar, né? Porque tudo que não nos faz bem, lugares, amigos,
até a mesma família, a gente tem que sair, virar as costas, ficar em silêncio, como eu falei para vocês, e saindo devagarinho para não ser pré-julgado, entendeu? Então isso que a gente tem que fazer. Segundo, evite alimentar conversas negativas. Às vezes o silêncio é a resposta mais sábia. Outras vezes mudar o assunto já é um ato de coragem. Verdade. Eu acho que o silêncio na vida da gente a prioridade, sabe, para resolver certas situações que tu te depara no teu dia a dia, na tua vida social, na tua vida de família, na tua vida de grupo, na tua vida conjugal, né? Porque o silêncio nos leva para dentro de nós para a gente ver as situações que estão erradas e como lidar com essas situações. Então tomem cuidado a respeito disso. O pré-julgamento, como eu falei, eu vou sempre falar dessa questão do pré-julgamento. A gente pré-julga todo mundo, né? Em qualquer lugar, em qualquer ambiente, a gente sempre está pré-julgando as pessoas. Então tomem conta disso. Tomem conta. Calma o coração. Terceiro, pratique a empatia. Nossa, como é difícil, né? Antes de falar de alguém, pense. Olha, isso é para vocês e para mim também, para mim, tá? Se fosse sobre mim, como eu me sentiria? Olha aí, que perguntinha, hein? Bem complicado de sair, né? Bem difícil. Eu sei que o mundo tá complicado para todo mundo de conviver com as pessoas, né? Pós-pandêmico, então, meu Deus do céu, eu e a Sabrina, que a gente trabalha na área da saúde, tá muito complicado, gente, muito complicado. Mesmo a gente estudando, a gente não para de estudar, eu e a Sabrina direto, assim, a gente lê livros para entender o ser humano. Não tá fácil, né? Por isso que a gente tem que ter o cuidado pro pré-julgamento, né? Não pode acontecer isso aí. Nunca na nossa vida acontece, né? Eu sei que a gente tem os nossos defeitos e a gente tem que se autoanalisar para depois pensar em ajudar. Eu acho que a gente não tem que prejulgar, tem que ajudar. Mudou a palavrinha, né? E por fim, ó, escolha ser alguém que constrói, não alguém que destrói, né? Com palavras. Use suas palavras para levantar, incentivar e trazer a paz. Nossa, o que eu vou falar sobre isso, né? É bem complicado falar sobre isso, né? Trazer a paz, né? Levantar e incentivar. Às vezes a gente só quer destruir, né? Até no meio familiar, né? As pessoas próximas da gente, né? A gente tenta levar uma situação que não tá legal dentro de casa ou que não é do teu gosto, a gente vai pro lado negativo. Acho que a gente tem que pensar mais do lado positivo do ser humano, né? Tudo, e ajudar, né, nessas situações, né? Não pré-julgue. Eu sempre vou falar nessa questão do pré-julgue, né? Para não se tornar um julgamento, né? Então, meus amigos, meus aventureiros, porque no final não é sobre o que disseram, é sobre quem você decidiu ser diante disso, né? É por isso que eu digo, né? A gente tem que ter a sabedoria para saber lidar com essas situações, né? Não é fácil, né, minha gente? Não é fácil. Seja a luz, seja a paz, né? Mesmo quando o mundo insiste em espalhar as sombras, né? Destruir, arruinar, maltratar, machucar, destruir é uma palavra muito forte, né? Para mim, destruição é como se fosse uma guerra, né? Solta uma bomba atômica ou um conflito entre países que está acontecendo, está destruindo tudo, né? Está acabando com tudo. Isso pode acontecer com a nossa boca, hein? Cuidem. Então eu queria colocar isso hoje para vocês. Eu estou num lugar legal que depois eu vou mostrar para vocês aqui. Eu e a Sabrina, a gente já fez um vídeo aqui no Centro Histórico, né? Mas é um lugar bacana. Eu resolvi vir aqui porque está calmo hoje, está um dia bonito. Tá entre nuvens e sol, né? Então resolvi trazer essa questão da fofoca, né? Que é muito forte em todos os setores e a gente tem que cuidar. O perigo da fofoca, né? Como palavras destroem vidas. Então é isso, gente. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês ali que vocês sejam luz na vida
das pessoas e tenham Deus no coração de vocês, porque Ele que dá o direcionamento de toda a nossa vida, independente de crédulo, de tudo. Ele que nos colocou nesse mundo aqui, tá? Valeu? Vamos lá, vou mostrar pra vocês o restante aí. Então, gente, estava filmando para vocês ali atrás, né? Aqui já é o mar, né? E eu tava julgando, olha as palavras. Tava filmando para vocês e aqui tem umas quadras, né, onde o pessoal vem. Aqui é o centro histórico, né, de São José. Ali é a Câmara de Vereadores, né? A gente já tem um vídeo no nosso canal mostrando aqui a história, né, de tudo, como chegaram as famílias, como foram distribuídas. E a semana passada eu tava lá por Ponta de Baixo, né? E hoje eu tô aqui filmando para vocês. Então aqui é a Câmara de Vereadores. Aqui também tem um pontilhão que o pessoal vem pescar, né? Final de semana enche, o pessoal vem pescar, né? Lá atrás já é Floripa, né? Como vocês podem ver ali, São José e Florianópolis atrás. Nessa direção fica o aeroporto, né? Aqui é a ilha também, né? E pra cá fica a Palhoça, né? Atrás do morro ali. Lá dá pra ver as praias também. E aqui é um lugar bem calmo de se vir também. Tranquilidade, o pessoal vem caminhar aqui, né? Praticar os esportes, andar de bicicleta, trazer a família. Final de semana tem muita gente que vem pra cá pra visitar, né? Eu vou até ali o pontilhão para mostrar para vocês ali. Bem bacana aqui. Hoje tá um dia nublado, né? E ali, ó, fica as praças, né? Tem a igreja lá atrás também, que é centenária. E ali fica o monumento centenário também dos colonizadores que chegaram aqui nessa região para colonizar, né? Então é isso aí. Aqui tem umas pedras bonitas, o pessoal tem umas cadeiras que o pessoal senta ali, né? E ali tem a famosa frase, né? Eu amo São José. É legal. E ali o pontilhão que o pessoal vem, senta e pesca. Tem os peixinhos pulando ali, ó. Bastante peixinho pulando aí. Legal, né? Então é um lugar de tranquilidade aqui. Serenidade. As quadras que o pessoal ocupa ali, né? Quando tiverem a oportunidade de estarem por essa região em São José, venham aqui conhecer, né? Essa parte aqui é bem bacana. Vou até ali com vocês para dar uma volta até lá ao final do pontilhão. Vamos lá. Ali tem a igreja também, ó, que é bem bacana a história também dela. Eu acho que a gente colocou no... Acho que eu tenho certeza ali que tem uma história bem bacana da igreja nesse vídeo da Centro Histórico daqui. Acho que faz um ano que a gente fez esse vídeo. Vamos lá. Cheguei aqui no final do pontilhão, né? Eu vim de lá, né? Tá lá atrás. Daí tem todo esse pontilhão aqui, né? E aqui no final que o pessoal vem pescar, toca rede, linhas, né? Vara com pescar. E lá atrás é Floripa. Toda essa região de Florianópolis. Legal, né?
Eu tava falando até esses dias com uma pessoa que eu fui no Morro da Antena, lá em cima, lá. É Morro da Cruz que se chama. É de lá tu vê toda essa região aqui. É bem bonito também. Quem tiver a oportunidade de visitar que vai. A gente tem também, inclusive, um vídeo lá no Morro da Cruz. Ó. Bonito ali, né? Nesse sentido é o Cambirela, se eu não me engano aqui. Legal. Hoje tá nublado, mas mesmo assim tá bonito, né? Quer mais? Quer de bolinho? Vamos dar para passar para peixinho? Deixa eu dar. Então tá, também. Aqui no Pontilhão tem é legal que eles pintaram e colocaram no chão. Agora tá meio apagado. Toda a história da região aqui. Então, quando tu vinha aqui, né, agora tá apagado. Tinha tudo aqui, o mapa da região, quem colonizou, né? Tudo eles escreveram no chão. Agora tá meio apagado, não sei se dá pra ver ali. Então aqui nesse Pontilhão tinha toda a história de São José. Legal, né? Eu saí do Pontilhão ali, bem na frente aqui, né? Tem uns coqueiros aqui, bonito, né? E aqui tem umas cadeiras que tu pode sentar e admirar a visão, né? Aí tu senta aqui, fica admirando aqui a visão da natureza e da cidade, né? E tem umas pedras aqui, tá bem baixo hoje o mar, né? Aqui, tem dias que ele bate aqui nessas escadarias aqui, a água. E hoje tá bem tranquilo, bem recuado.